Olá, graça e paz. O vídeo de hoje eu quero trazer algo diferente. Normalmente, né, eu trago louvores em meus vídeos no canal, mas o Senhor falou forte comigo através de um estudo que eu estava fazendo. E eu gostaria de deixar aqui uma pequena palavra acerca deste estudo, que se trata sobre o assunto obediência, né? E olhando para a palavra de Deus, ela nos mostra a história de muitos homens, grandes homens de Deus e de diversidades de formas, né? Homens grandes, homens pequenos, homens ricos, homens pobres, homens letrados, assim como homens iletrados também. Mas o que me chama a atenção é que todos esses homens, eles tinham algo em comum diante de Deus, o que fazia a diferença deles, assim, entre o meio dos outros homens, entre o meio do povo de Israel, vamos dizer assim, é que esses homens, independente do seu jeito, da sua forma, todos eles tinham algo em comum, que era a obediência a Deus. Eles zelavam por obedecer aquilo em que eles acreditavam, que era o Deus de Israel, o Deus a qual havia chamado eles, o Deus a qual seus pais haviam servido. E por que a gente não obedece muitas vezes, né, amados? A gente sabe que o certo é obedecer. E eu vi uma ilustração de um pastor e eu achei muito interessante. E esse pastor, ele contou uma história assim, né? Normalmente nós compramos algum produto, algum eletrônico, alguma coisa, e qualquer produto que a gente compra, ele acompanha um manual. E aí, quem lê o manual? Eu não leio o manual. Mas o que acontece? Passam alguns dias, acontece algum problema com este mesmo aparelho, com este mesmo produto, e aí nós nos esperamos, não sabemos o que fazer e corremos para um técnico. E muitas das vezes esse problema ele é tão pequeno que bastava se nós tivéssemos lido o manual e aprendido a manusear, este aparelho talvez não teria acontecido este problema. E assim somos nós sabemos que o certo é obedecer. E por que muita gente não faz isso? Porque a gente não quer ler o manual. E o manual, né, o Senhor tem nos deixado, é a palavra de Deus. Aqui está as diretrizes não só do que pode ou que não pode fazer, e sim do que a gente pode fazer para ser abençoado, para ter uma vida melhor, e eu digo uma vida melhor não só em prosperidade financeira, como, né, a gente pode sim alcançar, mas eu digo uma vida assim na verdadeira paz, como a palavra nos fala, uma paz a qual o mundo não pode nos dar, uma paz que nós possamos estar enfrentando uma guerra e ainda assim estar em paz. Como isso, né? Isso é louco. Mas a palavra de Deus, ela diz que o que é loucura para os homens, né, para nós, os normais humanos, é sabedoria para Deus. E então é esta loucura que nos permite ter a paz em meio à guerra. E para concluir, amados, este estudo, eu gostaria de falar sobre os 3 Is da obediência. Os 3 Is da obediência. E o primeiro desses Is é imediata. O que significa isso? A obediência imediata. Eu olhando para os evangelhos, nós vamos notar que todos os discípulos a qual Jesus chamou, eles tiveram uma resposta imediata, né? Nós vemos ali em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus chama os discípulos que estavam à beira do mar pescando, e Jesus diz: me seguem, né? Vou fazer vocês pescadores de almas. A Bíblia vai nos falar que eles, deixando logo, imediatamente, e o seguiram. Então, o primeiro I da obediência é a obediência imediata, né? Quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós entendemos uma diretriz de Deus, nós temos que agir com imediatez, né? E isso nos honra diante de Deus, Deus nos honra. O segundo I da obediência é a obediência interna. Por que uma obediência interna? Em que sentido? Muitas vezes nós vemos pessoas que obedecem a Deus externamente, sabe? Somente no vestir ou somente na aparência, e nada contra isso. Nada contra. Né? Muito bom quem se adapta a essas regras, né, e consegue servir a Deus. Mas nós não podemos somente obedecer a Deus externamente. Nós também temos que, primeiramente, internamente, ter essa obediência a Deus, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não vê como o homem vê externamente, ele enxerga o nosso coração, ele enxerga o que tem lá dentro.
E o último I da obediência é a obediência inteira. Né? E essa é uma das principais obediências no meu ponto de vista, que meia obediência não é uma obediência. Então ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Então nós temos que ter uma obediência imediata, uma obediência interna e uma obediência inteira. Obedecermos a Deus por completo, num todo. Pois assim nós vamos ter também dele, da parte dele, um todo em tudo o que fizermos, né? Então, amados, esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço a Ele que possa abençoar grandemente a você, a sua família, a todos que ouviram aí essa mensagem. Pedir a você que deixe um comentário, né, sobre o que achou, alguma dúvida, ou sobre algum outro tema que nós podemos estar em outro momento, talvez, comentando. De coração, eu espero que você tenha gostado e que o Espírito Santo tenha falado com você assim como falou comigo, né? Se você gostou, eu peço que curta aí o nosso canal, esteja compartilhando essa mensagem com alguém que você ama, né, com seus amigos, alguém que você queira falar acerca deste assunto, talvez, se você se identificou. E assim vocês vão estar ajudando, né, ao crescimento desse canal para a glória do reino. O propósito desse canal é divulgar o Evangelho do Reino de Cristo através de louvor, através de mensagem, e não há outro sentido a não ser este, né, para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus.